Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Vinícius e esse é o Alternativa Progressista. Vocês devem ter acompanhado aí nos últimos dias uma reportagem que saiu na grande mídia sobre as vinícolas gaúchas que estavam contratando mão de obra terceirizada e essas empresas terceirizadas elas se utilizavam de trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão é uma forma bonitinha de designar o trabalho escravo moderno, tá? Pois é, há pessoas que apoiam tal iniciativa. Vocês acham que eu estou exagerando? Então, escutam aí, vejam um vídeo que vou passar a seguir de um vereador da cidade de Caxias do Sul. Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Empresas que são muito importantes para a nossa Serra Gaúcha e para o nosso país, que são centenárias, que estão sofrendo um verdadeiro linchamento digital. Na verdade, eu venho aqui prestar minha solidariedade aos empresários e produtores rurais. E a culpa é de quem? Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Sandro Fantinel, Patriotas, do Partido Patriotas, ex-Partido Patriotas, porque esse absurdo que ele disse, até os patriotas acharam exagerados, quando ele fala que não contratem mais aquela gente lá de cima, ele se coloca numa posição, digamos, superior ao outro, É claro que o que ele cometeu aí foi xenofobia, ele está sendo acusado de xenofobia. Ele é um produto desses 4 anos de atraso que o bolsonarismo trouxe para nós. Gente com este palavreado, com esse pensamento, com esse pensamento excludente, com esse pensamento neofascista, sempre existiu. O problema é que o bolsonarismo deu voz a essas pessoas. E quando as redes sociais começaram a ser desenvolvidas aí e ocupadas, este tipo de pensamento ele era quase que absoluto. Começou a haver uma resistência só depois mesmo da necessidade de se combater o bolsonarismo. Isso coisa de uns 4 anos atrás. No entanto, eu fico perplexo o quanto a pessoa utiliza um púlpito de uma Câmara Municipal para proferir preconceitos
Eu estava vendo alguns comentários sobre este fato e eu concordo com alguns deles, né? Esse sujeito, ele deveria sair de lá preso, ele deveria sair de lá algemado, né? E direto para a delegacia. Isso não pode ser visto como liberdade de expressão. A segregação, a tentativa de diminuição do outro não pode ser visto como uma forma de se expressar que fique impune, né? Isso beira quando ele faz lá o paralelo com os argentinos, nós sabemos quais são os estereótipos físicos do argentino, né? Nós sabemos quais são os estereótipos físicos do povo nordestino. A gente pode colocar aí, pode induzir, né, que sua fala, ela beira a uma fala racista também. Então, a gente não pode achar este tipo de fala normalizado. A gente tem que combater, a gente tem que se indignar e a gente tem que também ir às vias legais, né? Como fez o próprio governador da Bahia, né? O que o governador da Bahia fez? Ele rebateu a fala xenofóbica e ele diz que vai tomar providências. Via Twitter, o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, ele fez o seguinte comentário: hoje, um vereador do Rio Grande do Sul defendeu o trabalho escravo nas vinícolas do estado e ainda foi xenofóbico e racista com baianas e baianos. Eu repudio veementemente a apologia à escravidão e não permitirei que tratem nenhum nordestino ou baiano com preconceito ou rancor. Em outro post ele colocou: é desumano, vergonhoso e inadmissível ver que há brasileiros capazes de defender a crueldade humana. Concordo completamente com Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Determinei, portanto, a adoção de medidas cabíveis para que o vereador seja responsabilizado pela sua fala. Tem que ser. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelas falas que são excludentes, né? O racismo, a xenofobia, ela não pode ser considerada uma fala normal, não pode ser considerada uma liberdade de expressão. E o Jerônimo termina: enquanto eu for governador da Bahia, irei combater firmemente qualquer tentativa de explorar ou escravizar nosso povo. O governador da Bahia seguirá enfrentando o trabalho escravo e combatendo toda forma de violência e discriminação. É o que todos os brasileiros têm que fazer, né? Todos os brasileiros têm que nós não podemos perder a capacidade de indignação com relação a essas falas que minimizam a escravidão moderna, que minimizam a xenofobia, que minimizam o racismo. Eu sou o professor Vinícius, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like ou dislike se não gostou. Fique ligado aí nas nossas atualizações e até a próxima. Tchau!